Sete, oito. Tá. Tem alguma apresentação, Felipe?
Tá funcionando agora, né? Tá pegando som? Pois é. É que tá o microfone desligado aqui. Boa tarde, não estou escutando. Boa tarde.
Boa tarde, ainda não começou. Beleza. Acho que todo mundo está escutando online. Boa tarde para todos. Nós estamos aqui com uma parceria com os escritores. Estamos estudando já parceiro da EMA de Desenvolvimento, aqui resultado já foi sabe, talvez o principal já que foi da advocacia, essa questão da defesa do plano já foi, até que foi a discussão que nós conseguimos, foi derivada da intervenção da representação desse escritório na Amazonas, da direção de função, foi a principal estratégia jurídica da exceção. O escritório de todos funciona em Belém, funciona na Amazonas, tem sede, né, Belém, e escritório no Amazonas, Brasília. E nós fechamos essa parceria em relação à questão da revisão da vida toda. Então, a ideia aqui, inicial, é a gente fazer uma apresentação do problema, de a explanação assim, sucinta do enquadramento disso, né, de como é que a gente se enquadra nessa questão, e a gente já dá início, né, ao processo de organizar o nosso corpo jurídico concreto, fazer essa demanda aqui através dessa parceria da EMA com o escritório de estudos, tá? Então, eu vou passar a palavra para o Dr. Tuma e começar já o nosso trabalho sobre isso aí, tá? Graças a todos que estão online, né, e os poucos que vieram aqui hoje na secretaria. Obrigado, Gilson. Boa tarde a todos. Eu vou falar com vocês sentado para que o pessoal que está online também possa nos enxergar, né? E vendo a gente compreende melhor. Pessoal que está online, está nos escutando? Boa tarde, pessoal.
Lúcia, estou vendo que a Lúcia está sinalizando que sim. O som está muito bom. Todos estão nos escutando, provavelmente. Então, agradecer, Gilson, a referência e a confiança de sempre. Essa parceria que a gente mantém com a EBA não é de hoje, é uma parceria vitoriosa que já dura alguns anos. Agradecer também a presença aqui da doutora Carol, que é nossa advogada, também à frente dessas demandas de vocês, inclusive, das demandas trabalhistas. E hoje a gente vai ter em pauta uma demanda previdenciária, demanda da revisão da vida toda. E aqui a gente tem uma rápida apresentação, pessoal, que eu vou fazendo a locução dessa apresentação para que vocês melhor possam compreender. Quem está aqui presencialmente está enxergando aqui a tela? Dá para ver bem a apresentação? Então vamos seguir. Pessoal ainda ingressando aqui, estou autorizando aqui os acessos. Não, a menina lá está fazendo isso lá em cima. Ah, ela está fazendo lá, né? né? Ah, ótimo. Então vamos lá, vamos entender primeiro no que consiste a ação da revisão da vida toda. Vocês lembram que em 1994 a gente teve um fato muito marcante, que foi a implantação do Plano Real. Vocês lembram disso? Todos nós lembramos. E a partir de 1º de julho, a moeda foi trocada e é a moeda que se mantém até hoje, né, circulando na economia brasileira. Antes disso, a gente tinha um longo período de inflação galopante, na verdade, em que várias moedas se sucederam. Uma das ideias, lá naquele momento, do legislador, era como se fosse proteger, até diria assim, proteger o segurado dessa variação inflacionária, dessa corrosão inflacionária. E aí a legislação previdenciária também foi sendo modificada. E pela regra que vigia até a emenda constitucional em 2019, novembro de 2019, você se aposentava considerando 80% das suas maiores contribuições. Só que esses 80% das maiores contribuições eram contados somente a partir de julho de 1994. 1º de julho de 1994 para frente. Aí sim, se selecionava as 80% maiores contribuições, e aí você tem, nesse caso, o valor inicial da sua aposentadoria. Ok? Pois bem, existiam pessoas, segurados, trabalhadores, que tinham contribuições elevadas. Penso, conversando com o Gilson, que pode ser o caso, inclusive, de muitas pessoas aqui do quadro de apoio, e que tinham contribuições elevadas no período anterior a julho de 94. E essas contribuições todas foram desprezadas pela pela norma legal vigente. Quando o INSS aposentou vocês, ele considerou, ao calcular as 80% maiores, somente aquelas de 1º de julho de 94 para frente. E aí que a gente encontra o próprio nome da ação, revisão da vida toda. Se buscou uma maneira de considerar as 80 maiores contribuições, mas considerando todo o período de contribuição e não só aquele posterior a julho de 94. Turma, isso é bom para todo mundo? Vamos aqui na sequência. Vocês já entenderam, então, por que se chama revisão da vida toda? Porque quando se aposentaram, só de julho para frente, julho de 94 para frente. O que a gente busca na ação é que seja feita uma consideração de todas as contribuições de vocês, enquanto trabalhadores, enquanto segurados da Previdência Social. Aqui, alguns dos ditames da Lei 9.876 de 99, que diz o seguinte, criou essa regra transitória. A partir de novembro de 99, a legislação estabeleceu que o cálculo dos benefícios não iria utilizar os valores anteriores ao advento do Plano Real. Isso, como eu falei, para tentar proteger as pessoas. Só que nem todos foram protegidos, alguns foram prejudicados. Quem detinha contribuições relevantes antes de 94 são justamente as pessoas que tiveram prejuízo. E aí o que aconteceu? Isso foi percebido, várias ações começaram a ser ajuizadas em nível nacional, e essa discussão, esse tema, chegou ao Supremo Tribunal Federal, que é justamente esse tema 1102. E a decisão do Supremo Tribunal Federal, até de uma maneira surpreendente ao meu ver, positivamente,
porque vocês devem lembrar também que existia a ação da desaposentação, que é uma outra coisa totalmente diferente, e a desaposentação ela tinha sido, inclusive, julgada procedente pelo STJ, pelo Superior Tribunal de Justiça. Mas no Supremo ela perdeu, salvo engano, por um quórum de 8-2. Né? E o Supremo colocou uma pá de cal nessa pretensão dos trabalhadores se desaposentarem. Ao contrário disso, na ação da revisão da vida toda, o Supremo julgou favoravelmente aos trabalhadores, aos segurados, justamente buscando a intenção do legislador. Quando se foi estatuída essa regra de que somente as contribuições posteriores a junho de 94 seriam consideradas, era um mecanismo de proteção. Isso consta lá na tramitação do projeto de lei, consta nas razões do projeto de lei. Então, se foi uma proteção, não foi uma maneira de punir, ou de regular, ou de reduzir os benefícios pagos pelo INSS. Isso foi um ponto alto, um ponto forte da fundamentação do Supremo Tribunal Federal nesse tema 1102. Quando a gente conversou a primeira vez com as pessoas que nos procuraram e começamos a formar um grupo de pessoas interessadas em ajuizar essa ação, o acórdão do Supremo sequer tinha sido publicado. Porque, para que vocês entendam, o Supremo ele julga a demanda e ele tem até 6 meses, prorrogáveis por mais 6 meses, para publicar o acórdão. Então, o que a gente tinha? A gente tinha apenas o extrato do julgamento, a ata de julgamento. Não tinha o acórdão ainda, mas o acórdão foi recentemente publicado. Ainda pode ser, inclusive, alterado, pode ser feita alguma modulação, cabem embargos de declaração ainda para fazer algum aperfeiçoamento do julgamento, porém, hoje nós já temos, basicamente, a definição do que o Supremo decidiu, porque o acórdão foi publicado. E a gente, de fato, constatou que a ação ela é favorável para alguns, mas pode ser prejudicial para outros. Aquelas pessoas que tinham contribuições pequenas de junho de 94 para trás, elas podem, nesse recálculo, ter um benefício diminuído. Em princípio, isso nem seria possível, porque o próprio Supremo Tribunal Federal garantiu que é possível a revisão caso seja benéfica ao segurado. Mas a gente sabe que aqui no primeiro grau o juiz vai interpretar da maneira que ele entender. Então, de repente, se a pessoa que pode ter prejuízo ajuizar a ação, eu descarto que tenha algum juiz que, inclusive, modifique o benefício. Aí você que lute, né? Vai recorrer, vai discutir, mas é uma coisa que a gente tem que ter todo cuidado para que vocês não estejam numa situação pior do que a situação que vocês entraram. E aí entra justamente essa necessidade da gente fazer toda uma avaliação prévia para saber quem são as pessoas que têm interesse nessa demanda e quem são as pessoas que não têm interesse, justamente por possivelmente esse benefício ser reduzido a partir do cômputo total. Porque, vejam, se eu pego 80% das maiores contribuições e eu considero um universo bem maior do que o que foi considerado inicialmente pelo INSS, e esse universo bem maior, ele tem preponderantemente contribuições pequenas, reduzidas, é óbvio que eu vou descartar as menores. Para efeito de concessão, serão só consideradas as 80% maiores. Mas, mesmo assim, eu vou fazer uma média para menos. Então, aí que está. Quando você expande o universo de contribuições, você tem que ter certeza que você não está fazendo uma média a menor. Quem tem direito são justamente as pessoas que têm essa contribuição maior no período prévio de junho de 94 para trás e pessoas que se aposentaram nos últimos 10 anos. A Lei 8.213, ela fala de um prazo decadencial para revisão, para correção do benefício. Esse prazo decadencial, ele não foi discutido na ação do STF. Ele não é o objeto da discussão do tema 1102. Porém, todas as decisões que a gente pesquisou e que a gente pôde observar no Poder Judiciário, esse prazo decadencial ele está sendo considerado. Ou seja, aquela pessoa que já tem mais de 10 anos de aposentadoria, não tem nada a ver com o vínculo de trabalho com vocês, de vocês com o BASA, certo? Tem pessoas que se aposentaram há mais de 10 anos e continuam trabalhando no BASA. Mas uma coisa é o vínculo trabalhista, outra coisa é o vínculo previdenciário. Então, quem se aposentou há mais de 10 anos não tem mais direito. Por quê? Porque já ultrapassado o prazo da Lei 8.213.
Está claro isso, senhores? Agora tem um detalhe, são as coisas bonitas do direito, né? A gente teve a pandemia, bem no meio desses 10 anos. Né? E com a pandemia, foi editada uma lei, a Lei 14.010, que é a chamada Lei Geral da Pandemia, que suspendeu o prazo decadencial e prescricional para as demandas em geral. E essa lei, ela suspendeu pelo menos 4 meses, entre 4 e 5 meses, o prazo decadencial. Então, quem se aposentou há 10 anos e um pouquinho de tempo mais, pode ser que tenha uma chance. Né? Então, se você se aposentou há mais de 10 anos, mas está próximo desse marco de 10 anos, o que você tem que fazer? O ideal é nos consultar para que a gente possa informar os riscos, né? Porque a demanda já não vai ser tão clara, a gente vai depender da aplicação da lei da pandemia para elastecer um pouquinho esse prazo decadencial. O certo mesmo são aquelas pessoas que estão aposentadas há menos de 10 anos, essas sim. A gente vai fazer aqui a apropriação desses documentos, fazer todo o cálculo, fazer o recálculo, que a gente faz como se fosse umas provas dos 9, para ter realmente uma certeza razoável de que haverá um proveito econômico. Aqui, um extrato da decisão do tema 1102, decisão do Supremo Tribunal Federal, e alguns itens aqui em tópicos para que vocês consigam entender quem são os beneficiários, né? Eu sou uma pessoa, por exemplo, muito visual, né? Por mais que as pessoas estejam falando, eu gosto mais de enxergar. Então, está aqui o critério na tela para que vocês possam compreender ainda melhor. Segurados que tenham obtido o benefício previdenciário até 12/11/2019. Por quê? Quem se aposentou pela nova regra da emenda constitucional de 2019 já se aposentou sem essa questão dos 80% maiores contribuições. Então, já é um outro método de cálculo. Né? Então, quem se aposentou pela nova regra da emenda também não tem direito. A gente vai começar a delimitar exatamente o período daqueles que têm direito. Então, tem que ter se aposentado pela regra antiga, né? Até 12/11/2019, ou então, se a aposentadoria saiu depois, pelo menos a pessoa tem que ter dado a entrada antes e ter que se aposentado pela regra antiga. Segurados que tenham obtido o benefício previdenciário após 12/11/2019, mas com direito adquirido às regras anteriores, foi o que eu acabei de falar. Aposentados que estejam dentro do prazo decadencial, ou seja, que não tenham recebido o primeiro benefício do INSS há menos de 10 anos. Essa contagem é feita a partir do recebimento do primeiro benefício. A lei demarca o recebimento do primeiro benefício como marco para a contagem desses 10 anos do prazo decadencial. Qual é o procedimento para a gente fazer esse cálculo, pessoal? A gente, quando começou, logo no princípio que a gente começou a demandar essa ação, a nossa ideia é fazer como a gente faz nas ações trabalhistas, né? Fazer a cobrança da taxa no momento que fosse ajuizar a ação. Só o que a gente percebeu? Nos primeiros cálculos que a gente fez, a gente percebeu que, número 1, eram bastante trabalhosos, né? E todos tendo que ser feitos com muito cuidado para que a gente possa dar uma resposta o máximo ajustada possível. A resposta certa, exata, só vai sair no Poder Judiciário. É quando o juiz der a sentença e a sentença transitar em julgado. Mas, quando a gente faz o cálculo prévio, esse cálculo tem que estar o máximo afinado, o máximo ajustado quanto possível. Por isso, além das horas de trabalho, uma responsabilidade muito grande para a gente realmente fazer e refazer esse cálculo, tendo a certeza de que é vantajoso o ajuizamento da ação para determinado beneficiário. Então, o que a gente fez? A gente mudou. A gente passou a cobrar a taxa de R$400 para fazer os cálculos. Então, as pessoas disponibilizam os documentos que a gente vai solicitar. Esses documentos são analisados, a gente pede pelo menos uma semana para que às vezes até uma semana e 10 dias, para que esse cálculo, né, essa operação seja feita com razoável tranquilidade, seja feita realmente de uma forma segura, e aí, uma vez que vocês tenham direito, realmente se constate que vale a pena fazer a revisão da vida toda, aí sim a gente já ajuiza a demanda sem ter a necessidade de qualquer outro pagamento. Então já fica aquele próprio valor pago a título de cálculo, já serve também para o ajuizamento da ação. Porque a taxa deve ser paga para a confecção dos cálculos, justamente por isso que eu expliquei. São 3 cálculos que são confeccionados. O primeiro cálculo refere-se à confirmação
do RMI do benefício atual, né? Então, a gente faz como se fosse, como eu falei, a prova dos 9, né? Para ver se o cálculo está batendo com a renda mensal inicial do benefício atual que você tem. Então, tem um batimento, aí eu tenho uma razoável certeza de que aqueles lançamentos todos que foram feitos estão conformes, estão seguros. Aí a gente faz justamente o cálculo da renda mensal inicial da revisão da vida toda, para verificar se o benefício vai aumentar. Esse é o segundo cálculo. O terceiro cálculo se refere ao retroativo, porque uma vez que vocês tenham um benefício mais vantajoso após a revisão da vida toda, vocês vão ter direito também ao retroativo. Esse retroativo, ele vai retornar, ele vai voltar no tempo 5 anos. É o tempo de prescrição da parcela previdenciária. Então, não é porque a gente está fazendo a revisão do benefício de 10 anos atrás, de 9 anos atrás, de 8, que a gente vai conseguir voltar tudo. A gente volta os últimos 5 anos. De qualquer maneira, a gente está vendo que quem tem direito consegue ter um bom proveito econômico, às vezes é 40, às vezes é 50, às vezes 60 mil reais. Essa tem sido a média, ou seja, um valor razoável para você perseguir junto à Previdência. A renda mensal inicial, ela é comprovada, ela é apresentada para a gente por meio daquele documento, né, de cálculo, de concessão do benefício, aquela memória de cálculo e concessão do benefício. E, muitas vezes, quando a gente vai buscar essas contribuições de vocês lá de trás, o que acontece? Existem vácuos, existem lançamentos que não estão preenchidos, porque foi na época que o INSS estava se informatizando, ainda não tinha um sistema totalmente online, o pagamento não era totalmente automatizado, não caía direto no sistema, na conta de vocês. Então, a gente, em alguns casos, tem a falta de várias contribuições. O que a gente faz quando tem a falta no sistema dessas contribuições? A gente lança o valor mínimo, um salário mínimo conforme a normatização do INSS. Só quando eu lanço o valor de um salário mínimo, o que acontece? Eu estou lançando o mínimo ali, então eu estou puxando de qualquer maneira a média um pouco para baixo. Né? Então, de um lado é bom, por quê? Porque é algo conservador. Eu estou fazendo aqui um método que está sendo o mais conservador possível para que vocês não tenham surpresa em juízo. Por outro lado, se tiverem muitas faltas, né, muitas competências faltando no período anterior a 94, aí tem uma outra opção, que é buscar justamente essas microfichas junto ao INSS, né? É uma busca manual, tem que fazer um requerimento junto ao INSS, e é um requerimento que demora um pouco. Então, vai depender de cada caso, porque se você está, por exemplo, próximo dos 10 anos, eu vou dizer, não fique esperando isso aqui, não fique esperando o INSS te responder. Vamos entrar logo com a ação e garantir que o teu prazo decadencial não vai se expirar, certo? Mas é uma opção que a gente tem, porque quando você calcula lançando um salário mínimo em cada competência que está zerada, cada competência que não está informada no INSS, você está fazendo um cálculo por baixo. Então, se as microfichas vierem, existe uma possibilidade de aumentar um pouco esse valor. Tá? Então, é algo que a gente vai ver individualmente, depois que vocês disponibilizarem a documentação para a gente, e também, se forem algumas competências, pouca coisa, tá? Não vale a pena buscar microfichas. Eu lembro que o Gilson, até na reunião que a gente teve lá no escritório, o Gilson deu uma sugestão de buscar nos contra-cheques, não foi, Gilson? Buscar em outros documentos alternativos também, que vocês tenham da época, que a gente possa também fazer a leitura do valor que foi recolhido, né, que foi contribuído para vocês, por vocês, a título de INSS. Todos têm acesso a todos os seus contra-cheques. Desde o início da carreira. Desde o início da carreira, principalmente, porque todo mundo entrou no básico. Então, pronto. Melhor ainda. Quem tiver acesso a isso, né, nem precisa da microficha, se tiver faltando. Uma outra questão, Turma, por que não poderia ser uma interpolação? Que é o seguinte, se você tem um vácuo aqui, uma contribuição aqui, você tem a anterior e tem essa aqui, faz a média das duas. Eu não gosto de usar essa situação, esse método, Gilson. Por quê? Porque a gente estava num período de alta inflação. Né? Entendeu? Então, os valores, eles variam muito. Pode ser que essa média, dependendo da inflação do período, seja até inferior ao mínimo. Tá certo. Entendeu? Eu ganhava 15 milhões no mês, depois para outro mês. Ganhava 30 milhões. Né? Aí no mês intermediato ganhava 25. Era milionário nessa época. Aí se tivesse a média, ia dar 22 milhões e meio, né? Morava ali numa casinha de madeira na matinha, mas era rico de saúde, de alegria. 30 milhões. Tá compreendido, pessoal? Aqui, todo mundo tranquilo? Podemos passar? Ó, isso aqui é um exemplo de uma microficha
aqui pesquisada, né, trazida até nós por alguns dos nossos clientes. Estou vendo o pessoal aqui também do online, né? Se alguém tiver alguma dúvida, é só avisar, jogar no chat para que a gente possa responder. Vamos seguir. Olha, essas informações da microficha também podem ser extraídas mediante a apresentação de outros documentos da época, como contra-cheques, fichas financeiras, ou se houver também a evolução salarial na CTPS. Como era um período de muita inflação, eu não sei se todo mês eles alteravam, atualizavam a carteira, provavelmente não. Então, a melhor forma, já que vocês têm acesso aos contra-cheques, às fichas financeiras, seria essa, né? Seria um bom substitutivo no caso de vocês aqui do Basa, porque nem todo mundo tem acesso. Em outros bancos, eles não têm nem perto disso. Então, realmente é um diferencial que vocês têm. Aí, vamos lá. Vamos discutir aqui o que interessa, entrando aqui já no cerne da nossa manifestação. Qual é o melhor momento para ajuizar a demanda? Devo ajuizar com ou sem a microficha, ou sem o contra-cheque? Bem, a primeira coisa é você saber se tem essas lacunas, né? Mandar a documentação para a gente e a nossa própria advogada vai dizer para vocês se há necessidade de alguma documentação complementar. Agora, se você está próximo dos 10 anos, tem que correr realmente para que a gente não deixe perecer o seu direito. Tá? Então, a primeira situação. Segunda coisa, publicação do acórdão. Foi publicado. O acórdão não fez nenhuma modulação. O que é a modulação que a gente chama? Ele dizia assim, olha, a partir de tal data, os beneficiários vão ter direito. Então, olha, vamos fixar aqui um marco temporal. É o que está acontecendo, por exemplo, na ação de correção do FGTS. Né? A proposta de voto do ministro Barroso é que faça a mudança da correção do FGTS, que mude para a poupança, mas que isso só valha daqui para frente. Né? Então, não vai ter retroativo para ninguém. Ele está delimitando ali um marco temporal muito claro. Aqui nessa ação, não existe esse marco temporal ainda claramente delimitado. Pode ser até que venha a ser delimitado em sede de embargos, declaração. Podia até consultar, doutora, ver se tiveram embargos nessa demanda do tema 1102, certo? Mas, em tese, ainda pode ser modificado por embargos. Agora, enquanto não está delimitado, vale para qualquer um. Vale para qualquer um que esteja dentro desses 10 anos. Ocorre que turma, o INSS, ele não pode vir fazer um acordo com a gente? Pode ser. Assim como pode vir alguma delimitação posterior, excluindo vocês, excluindo algum de vocês por alguma característica. Né? Então, na verdade, uma caixinha de surpresas. Né? A gente sempre tenta fazer um trabalho com vocês de ser uma tomada de decisão esclarecida. Eu acho que, independentemente da decisão que vocês adotarem, eu não estou aqui para convencer vocês a entrarem com a ação ou também convencer para não entrarem. É importante que a gente coloque aqui na balança, deixe claro quais são as hipóteses, e aí vocês tomam uma decisão. Tá? Por quê? O INSS ele foi instado, inclusive pelo Supremo Tribunal Federal, para se manifestar para saber se existia alguma possibilidade de acordo ou não. Naquele momento, ele não se manifestou. Ele não disse. Eu vi que o Carlos Lupe, inclusive, chegou a dar alguma declaração na imprensa, de que não, vamos ver aqui como é que a gente cumpre, preparará mais. A gente não tem garantia nenhuma de que vai ser cumprido de forma escorreita o que está decidido. É provável que o INSS ofereça algum tipo de proposta de acordo, né, o que diga, olha, vai valer daqui para frente, seguindo a esteira da questão da correção do FGTS, olha, vamos corrigir então, mas só daqui para frente. Quem quiser, administrativamente, a gente faz a correção, mas não olha para trás. É uma possibilidade. Então, olha, vamos pagar aqui metade do para trás. São dados que a gente ainda não tem em mãos. Tá? O fato é, quem quiser se resguardar de uma eventual modulação, de uma eventual restrição que o Supremo Tribunal venha a fazer, tem que ajuizar a sua demanda. Tem que ver primeiro se tem direito, né, se vale a pena para você ajuizar, né, economicamente falando, e se valer a pena, aí sim. É o momento de ajuizar? Vamos ajuizar. Não, quero esperar. Vou ver se vai vir um dia uma proposta do INSS. Então, espere e a gente vai ver se essa proposta virar. Porém, nós temos 2 prazos para observar. O prazo de 10 anos da concessão do benefício e o prazo de 5 anos, que é o prazo prescricional. Eu só consigo voltar 5 anos em termos de retroativo. Né? Então, se você esperar 1 ano, uma eventual manifestação do INSS, você vai perder 1 ano de retroativo. Né? Então, tem que colocar essas coisas na balança e querendo entrar logo com a demanda.
E aqui, justamente, as hipóteses, que é o que eu estou falando, né? A decadência, a necessidade de resguardar esse direito de vocês, e a possibilidade de um cumprimento extrajudicial da obrigação pelo INSS. Né? Que eu não acredito, pelas experiências anteriores, que o INSS vai cumprir e pagar tudo de uma forma escorreta, até porque esse débito é muito grande, né? É um buraco muito fundo. Então, com certeza, quem não quiser entrar na justiça vai se adaptar a algum tipo de proposta, adesão administrativa, no qual ter, de qualquer maneira, um decréscimo provavelmente razoável. Tá? Mas ainda não temos nada em vista, nada concreto. Pode ser também que o INSS nem venha a fazer qualquer proposta concreta. Turma, o que eu preciso fazer, já entrando finalmente, o que eu preciso fazer para ajuizar imediatamente, para pedir, pelo menos que o escritório veja se eu tenho direito, né? Veja se no meu caso vale a pena. Tem um formulário que a gente vai deixar aqui para o Gilson, colocar no nosso grupo, para que o Gilson possa colocar nos grupos da EBA, tá, Gilson? E aí vocês já fazem o preenchimento do formulário. Taxa de cálculo, né, que são os R$400 que a gente está fazendo a cobrança. Eu sei que alguns aqui podem ter dificuldade, o Gilson conversou comigo, a gente pensou, Gilson, até em fazer uma divisão de 2 vezes, né, 200, para quem interessar, se for o caso, a gente pode fazer isso, afinal, a gente não defende vocês só nessa causa, né, nós somos parceiros e a gente quer, na verdade, viabilizar, né, isso aí não vai... É uma demanda que tem muito mais um caráter social do que pecuniário, né, então a gente quer realmente criar um mecanismo que viabilize a situação para vocês. Então, quem quiser dividir de até 2 vezes, chega no escritório, conversa com a gente vai dar um jeito por lá. Contrato de procuração. Quem nos procurar também, a gente já dá o modelo de contrato de procuração para assinatura. E aguardar o retorno dos cálculos para saber se realmente vale a pena ajuizar do ponto de vista econômico, né? Se há vantagem nessa revisão da vida toda para cada um de vocês. Brevemente, essa exposição que a gente quer trazer para vocês, e agora eu deixo o espaço aberto para dúvidas. Eu vi que alguém aqui no online tinha levantado a mão, quem quiser levantar a mão pode também desativar seu microfone. Eu não sei se aqui alguém tem alguma pergunta, você ia fazer alguma pergunta? Podemos começar aqui no presencial, e aí, olha, já temos aqui Gilberto levantando a mão, e já vou te ouvir aqui, Gilberto, vamos só ouvir aqui no presencial. Vou já te mandar. Pode falar. Como é seu nome? Pergunta do Walter. Diga lá, Walter. Como assim? Então, olha, Walter tem concretamente aqui 14 anos de aposentado. Então, você está fora do público-alvo. Tu estás fora, porque mesmo que eu considere os 10 anos e eu some a esses 10 anos os meses que a lei da pandemia veio a acrescentar, suspendendo a prescrição e a decadência, mesmo assim eu não vou conseguir retroagir até 2009. Então, infelizmente, no teu caso, não é possível a revisão. Como? Tu estás fora do público-alvo. A tua demanda, Walter, seria muito arriscada. Se a demanda, assim, você tem um risco muito grande aí de ter algum prejuízo, de ter que pagar, e... Obrigado. E obrigado. Depois, ainda tem algum tipo... Quando você completar 15 anos. Não. Não. Prazo decadencial são 10 anos. A questão toda, Walter e meus queridos associados aqui da EBA, é que essas questões, elas mexem muito com, eu diria até com o psicológico, né, das pessoas, né? E sabe que a pessoa, quando vai para a inatividade, vai para a aposentadoria, ela tem uma redução de proventos, né? Tem um achatamento, e essa aposentadoria ela vai se desvalorizando no decorrer dos anos que a pessoa já está aposentada. Então, a gente sabe que essas ações, elas causam um alvoroço, não é verdade? A pessoa sabe que, olha, tem uma diferença, tem uma... E existem pessoas, eu não estou entrando no mérito da pessoa em si, que você consultou, Walter, que eu não conheço, entendeu? Mas, de uma maneira geral, a gente vê na internet, eu mesmo recebo no Instagram, várias propostas de vários escritórios com revisão da vida toda, com post patrocinado, né? E a gente sabe que isso aí tem propaganda, algo até proibido, né, dentro da nossa profissão, mas que acaba acontecendo, né? E às vezes a pessoa se aproveita disso para cobrar justamente uma taxa de 500, de R$1.000, ou até maior, né? Porque ela sabe que não vai ter
um ganho de causa lá na frente, né? Então, na verdade, o honorário ela está recebendo em modelo antecipada. Entendeu? O valor que a gente pensou de taxa é justamente somente para custear essas horas de trabalho. Nós temos também contador no escritório, nós temos o trabalho especializado, temos que remunerar as pessoas que fazem esse trabalho, né? Então, a taxa é exclusivamente para remunerar o cálculo. Na verdade, para o ajuizamento, a gente nem cobra nada, né? A cobrança é de um honorário sobre o êxito. Se você ganhar, se você for exitoso, você paga os honorários para a gente. Entendeu, Walter? Mas, infelizmente, você, nosso amigo aqui, estão fora do público-alvo. O Vasco 2022. Meu amigo Flamengo. Vasco? Sim, senhor. Gilberto, mais alguém aqui com alguma dúvida? Peraí, tem mais duas dúvidas. Só um pouquinho, Gilberto. Gilberto, você está ouvindo aqui a resposta? O pessoal está conseguindo ouvir a gente? Agora tá me ouvindo agora? Tá me ouvindo? Fala, Gilberto. Sim. Gilberto, boa tarde, doutor. Eu solicitei ao INSS as microfichas de 78 a... De 72, comecei a trabalhar de 72 a 95, a 85. E hoje eu fui lá, marcaram a hora, marcaram tal, e o servidor me informou que as fichas são confidenciais, que não fornece, não. Eu disse, minhas informações confidenciais para mim. Eu disse, tem algum chefe, eu queria falar com ele. Gilberto, eu acho que a gente está com problema técnico. O chefe mandou dizer que são confidenciais. Gente, que tudo que tiver no chat eu vou responder. Pode ser? Eu vou passar aqui para o pessoal que está presente, e aí vocês vão escrevendo, resumidamente, só colocando o tópico do que querem que eu esclareça, eu vou fazer o esclarecimento aqui para vocês. Pode falar. Nome? Elisário? Seu Elisário, pode falar, seu Elisário. 9 anos. Essa revisão aí poderia chegar ao aumento? Não. Na verdade, a sua revisão vai ser para considerar as competências anteriores a julho. É de junho de 94 para trás. O que você tem de recolhimentos posteriores não serão considerados. Esses eram objetos da ação da desaposentação, que o Supremo sepultou para o segurado. Entendeu? Então, no seu caso, você está dentro do público-alvo, Elisário. Então, agora, assim, está confortável, mas também já está quase com 9 anos, né? Então, é bom calcular, saber se tem alguma vantagem e decidir se há juízo ou se aguarda. Exatamente. E se aumentar, a gente busca o retroativo também nos últimos 5 anos. Já, exatamente. Aumenta o valor, a gente projeta esse aumento para o valor presente, né, para o dia presente, o valor que você vai receber agora, e vamos buscar os últimos 5 anos. Essa é a proposta. No caso do Pereira, aqui, ele é do quadro de apoio. O que acontece no quadro de apoio? Eles, quando eles foram efetivados em 85, eles ganhavam quase a maior parte na mais alta contribuição, né? E o processo da década de 90 para cá foi caindo essa contribuição deles para a Previdência, essa contribuição previdenciária caiu. Então, isso torna, assim, no geral, né, uma questão favorável em relação a essa questão. Se o cara se enquadra lá entre 2013 e 2019, a aposentadoria dele, se mais essa situação, eu acho que, no geral, torna bastante interessante para essa ação. Entendeu, Pereira? Elisário Pereira. Grande Elisário. Mas não sei por Pereira. Pereira. O que a gente está conversando aqui, pessoal, aqui do telepresencial, e que o Gilson está expondo muito bem, é que vocês, ou pelo menos grande parte de vocês, tinham contribuições elevadas, contribuições pelo teto, não é isso, Gilson? Isso. E que depois foram caindo. Então, muito provavelmente, uma vez que a gente considere essas contribuições anteriores a julho de 94, pode ser que a gente tenha um aumento da renda mensal inicial de vocês, né? Seria uma nova concessão, e aí essa concessão vai ter um efeito até a presente data, até a atualidade, buscando de retroativo os últimos 5 anos. Tá certo? Diga lá, meu amigo, seu nome e... Seu Artêmio, diga lá, senhor. Na verdade, eu tenho 2 perguntas, vou poder logo essa pessoa. A primeira seria o seguinte: caso a gente administração e obtenha êxito,
qual seria o valor do honorário? E a segunda seria se a fator previdenciário influencia de alguma forma esse tipo. Tá, primeira questão. A gente já tem um escalonamento de cobrança com a EBA, né, que é do mesmo do trabalhista, que varia, você sendo associado, né, varia de acordo com a instância que vai o processo. Né, 15, 18 e 20. Né, então, a gente aplicaria a vocês a mesma questão que a gente já tem aqui no trabalhista. Tá? A gente tem nas execuções, é 15%. Certo? Nas execuções, mas aqui seria uma ação de conhecimento, uma ação nova que você vai ingressar, entendeu? Então, assim, o fator previdenciário, dependendo do tempo que você se aposentou, ele, por exemplo, no teu caso, teve fator previdenciário? Sim. Então, assim, no cálculo que a gente fizer, a gente vai levar em conta também o fator previdenciário. Né? Só que as contribuições, as 80% de contribuições sendo maiores, por mais que tenha incidência do fator previdenciário, ainda assim vai te dar um crédito a mais, né? Vai te dar um desempenho melhor da renda mensal inicial. Entendeu? Então, o fator, ele sempre vai ser considerado dependendo da tua data de aposentadoria. Se na época da concessão foi, o cálculo a gente vai considerar também. Tá certo? Vamos aqui. Mais alguém, pessoal, aqui? Tá tranquilo? Vamos ver o pessoal do online. Vou interromper aqui o compartilhamento. Sim, não vou interromper aqui. Fátima pergunta. Boa tarde, Fátima, tudo bem? Eu entrei no banco em 99. Antes disso, trabalhei em outras empresas. Que documentos eu devo apresentar? Somente carteira de trabalho? Me aposentei em 2018. Olha só, a Fátima está dentro do público-alvo. Pela data, eu já vejo que está. Tá? Fátima, você precisa apresentar a sua concessão, memória de concessão do benefício. Você precisa apresentar a relação de todas as suas contribuições que foram consideradas. Obrigado. Tudo de bom, Walter. Você precisa apresentar a relação das contribuições que foram consideradas, Fátima, na época da sua aposentadoria. É um documento específico, é fácil. Inclusive, você já tem aí, com certeza, o Gov, né, aquela senha do Gov, então você entra no site e consegue baixar esses documentos, tanto a carta de concessão, quanto esse extrato, né, de contribuições que foram consideradas por ocasião da sua aposentadoria. Tá? Mais a sua CTPS, carteira de identidade, os documentos que são do escritório, contrato e procuração, e o restante só se a gente te pedir algo adicional. Tá? Inicialmente, carteira de trabalho, esse extrato com as suas contribuições consideradas e a memória de concessão do benefício. Esclareci, Fátima? Ah, sim, entendi. Obrigada. Eu não estou te ouvindo, eu não estou conseguindo te ouvir. Por alguma razão não está chegando aqui o áudio. Se tirar aqui. Espera aí. Não. Será que você entrar aqui? Espera aí. Tens o link aí? Só um pouquinho que a gente vai tentar fazer uma maneira para escutar vocês aqui, Fátima. Não é esse aqui? O link. Mas esse último aqui, não é esse último? Fátima. Não, tudo bem, entendi. Tá me ouvindo? Então pronto, não conseguimos solucionar, infelizmente. Vai ser na escrita. Estou vendo que o Bernardo quer falar também. E Gilberto, conseguiu escrever aí no chat? Conseguiu entrar? Não, eu estou com o celular aqui, sou péssimo. Vamos fazer um Eu teste vou ter aqui, que me Gilberto. comunicar Fale de aí outra alguma coisa, maneira. por favor. Você está me ouvindo? Agora conseguimos. Doutora Carol. Eu trabalhei, eu comecei a trabalhar em 1972. Só um minutinho, eu vou só colocar aqui no máximo. Pode falar, Gilberto. Eu comecei a trabalhar em 1972. Eu tive no INSS e as microfichas me foram negadas. O que devo fazer? E aí? Liga o som, que está desligado o som da doutora Carolina. Que estava dando microfonia. Gilberto, você tem outras opções. Tá? Tem o próprio contra-cheque da época. Pode trazer alguma ficha financeira que você consiga do seu banco. Ok? Agora,
tem que ver primeiro se essas contribuições que eventualmente estejam faltando no seu rol de contribuições da tua vida toda, se realmente são relevantes. Porque às vezes é uma contribuição faltando, 2, 3, que não vai fazer a menor diferença no final. Vai fazer a diferença de R$1, de 50 centavos, de 1,50, então não vale a pena. Porque eu mandei para o escritório a cópia dos contratos, renovações anuais do salário, né, dos aumentos anuais, nas carteiras. É porque eu trabalhei fora do banco, e não tenho um contra-cheque, não tenho nada da espécie. Não era no BASA que você estava nessa época? Eu trabalhei no BASA a partir de 78. Pois é, Me mas as aposentei. contribuições apenas do BASA não consegue ter todas. Se você tinha contribuições elevadas de 78 para frente, já, somente por isso talvez já seja interessante você fazer a revisão. Eu vou ver com o BASA, então, tá legal. Eu vou ver. Entendeu? Mas eu não recebi também, doutor, aí material nenhum. Contrato, tal, como pagar os R$400, porque eu acho que eu estou no período que tem que fazer os cálculos, porque eu me aposentei em 2012, acho que foi 11/12, e devo estar na zona que merece ser feito os cálculos. Né? É a próxima, né? Próxima do final do prazo decadencial. Eu vou fazer o seguinte, doutora, se a senhora quiser falar com o pessoal que está presente, pessoal, eu vou oportunizar agora, quem estiver dentro desse público-alvo, dentro desses 10 anos, quiser deixar o seu contato, vou pedir para a doutora vai pegar com vocês para que a gente faça o envio do material, que é o que o Gilberto está pedindo aqui. Tá? Contrato, procuração, conta para depósito da taxa, documentos necessários, né, todos direitinho, bonitinho, para que vocês possam enviar. Tá, Gilberto? Então, eu vou te pedir o seguinte, manda aqui o teu telefone, aqui no chat, que a gente pode, inclusive, incluir você no grupo que a gente tem, tá bom? E aí já... Tá legal. Vamos agilizar essa questão dos cálculos, mandar a documentação para você. Coloca aqui no chat. Olha, a Fátima... Tá legal. Tá, e você pode colocar aqui no Gilberto, tá bom? Tá legal, eu coloco já, estou colocando. Pronto. Fátima, você tem mais alguma pergunta, Fátima? Acho que a Fátima não, né? Mas o Bernardo levantou a mão. Bernardo, a palavra está com você. Bernardo está sem áudio, sem câmera. Senhores, mais alguém para tirar alguma dúvida? Sim. Oi. Ok? Oi. Pode falar, Bernardo. Eu me aposentei em setembro de 2012. Ainda tem condições de... Qual é a data? Setembro? Setembro de 2012, é. Qual foi a data de recebimento do teu primeiro benefício, Bernardo? Lá para, eu acho que foi em dezembro. Dezembro. É importante confirmar a data do recebimento da primeira parcela do teu benefício, certo? E verificar se, com a utilização da lei da pandemia, a gente consegue atingir esses 10 anos. Mas o teu estado é crítico, né? Tem que correr realmente para falar com a gente. Deixa teu contato aqui no chat, porque você tem que correr com isso. Okay. Ordinariamente, você já passou de 10 anos. Tem que ver se, somando com o prazo da lei da pandemia, a gente consegue ainda resgatar essa tua revisão. Entendeu? Lembrando que a gente vai contar da data do recebimento da primeira prestação. Ok. Tá certo, Bernardo? Deixa o teu contato aí, coloca aqui, Bernardo, prazo de 10 anos. Eu já vou saber, já vou pedir para encaminhar mais rápido aqui no escritório, tá bom? Ok. Fátima fez uma pergunta aqui no chat. Então, assim, o primeiro momento é fazer um cálculo. É isso, Fátima. A gente recebe a documentação e faz o cálculo para saber se vale a pena. Entendeu? Se estiver valendo a pena, aí a gente prossegue para o ajuizamento. Se não, se encerra no próprio cálculo. Mais alguma dúvida, pessoal? Se vocês não tiverem mais nenhuma dúvida, o que eu vou fazer? Quem estiver dentro do público-alvo pode deixar seu contato aqui no chat. A gente vai colocar vocês no grupo. Vai também mandar uma mensagem para que vocês possam enviar documentos, mandar a relação de documentos necessários.
E vamos deixar esse material com o Gilson, nosso presidente da EBA, para que ele possa distribuir isso aí nos grupos que vocês têm, no e-mail, pelos canais que ele entender que é cabível. Tá certo? Turma, só repete quem é que se enquadra no público-alvo, que teve muita gente que entrou depois quando tu explicou quem era o público-alvo. Entendi. É público-alvo dessa ação aquelas pessoas que se aposentaram nos últimos 10 anos, ou seja, tem que ter menos de 10 anos. Uma exceção fica por conta, por exemplo, desse caso do Bernardo, que se aposentou em dezembro de 2012, então talvez com a lei da pandemia a gente consiga voltar, que a lei da pandemia suspendeu o tempo do prazo prescricional e decadencial, então talvez a gente consiga atingir o benefício dele por conta disso. Mas o ideal é que a pessoa ajuize sem precisar desse recurso, né? Ou seja, tenha se aposentado nos últimos 10 anos e até a data da reforma da Previdência, certo? Até a data de 12/11 de 2019, porque quem se aposentou já pela regra nova também não tem direito. Quem se aposentou pela regra nova já tem uma outra forma de cálculo que não considera essas 80% contribuições da vida toda. Então, também não é público-alvo da ação. Então, Andréa, respondendo de uma forma bem objetiva, vamos pensar aqui, de uma maneira geral. Hoje, quem se aposentou entre maio de 2013 e novembro, início de novembro de 2019, é quem é o público-alvo da ação, é quem tem direito a fazer os cálculos e verificar se tem vantagem no ajuizamento. Compreendido, pessoal? Ótimo. Estou vendo a Felícia. Quer perguntar alguma coisa, Felícia? Não? Você está sem áudio, Felícia. Não estou conseguindo te ouvir. Oi, Felícia. Está sem áudio. Não, ela está sem áudio, está desabilitada. Ela que está com atividade. Mas eu vejo, acho que o assunto está suficientemente esclarecido, e eu vou te encaminhar esse material, tá? Para que você possa distribuir tudo. Alô? Oi. Oi. Conseguiu agora. Sim. Então, o que será necessário de documentação você vai mandar depois? A relação de documento necessário para a gente ingressar quem basicamente, a documentação é a memória de concessão do benefício, certo? Onde consta a sua renda mensal inicial, tá? Aquela carta de concessão do benefício, e a memória das contribuições que você teve e que foram consideradas para a sua aposentadoria. Entendeu? São dois documentos que você consegue bem fácil do INSS. Aí você faz o pagamento da taxa, contrato de procuração. Vamos fazer o cálculo. Se tiver vantagem para você, essa aí é a pergunta. Essa demanda, entendeu? Se não tiver vantagem, vai terminar no cálculo. Você antes vai nos colocar parcial ou não vantagem, né? Para evitar gastos desnecessários, né? Com ingresso na expectativas desnecessárias. E trabalho desnecessário. Certo, eu agradeço. Vou ficar no seu aguardo, colega. Eu sou aqui do Amazonas, Manaus, tá? Maravilha. A gente tem escritório aí, Felícia. Tá bom. Muito obrigada pela boa explanação. Tenha uma boa tarde. Tudo de bom. Tchau, tchau. Eu que agradeço. Tudo de bom. Meus queridos, então a gente vai encerrar por aqui. Vamos ficar à disposição de qualquer maneira para tirar... A EBA vai mandar a relação para a gente entrar. Vai. A gente vai mandar aqui para a EBA, já até está com a EBA, e ela vai reencaminhar para vocês a documentação necessária. E quem já colocou aqui no chat o seu telefone, a gente vai também colocar no grupo e fazer também uma conversa individual para já pegar documentos, mandar a coisa mais rápida, de forma direta. Tá certo? Quem quiser ter essa conversa individual, pode colocar já aqui no grupo que a gente vai fazer esse contato. Meus queridos, mais uma vez, uma satisfação grande estar com vocês. Muito obrigado pela confiança, tá, de sempre, de vocês e da associação aqui, representada na pessoa do Gilson, nosso presidente. E vamos seguir juntos, fortes, para trazer mais vitórias aí para a categoria.
Grande abraço. Quer falar? O Gilson vai falar? Não, já encerramos, então. Vou desconectar aqui, meus queridos. Boa tarde. Saúde e uma boa semana. E a gente fica em contato com todo mundo aí para passar os documentos, se for obrigado, turma. Obrigado por ter trazido aqui na O Vasco é de 2012 que ele se aposentou. O Vasco é o nome dele, né? Que mês de 2012? É de agosto, por aí. Alô? Ainda há tempo? Não, né? Uma pergunta bem atroz, bem. Porque eu queria saber se tem. Já foi. Eu ligo depois. Quem se aposentou entre 2013 a 2019 está enquadrado na possibilidade de ver a sua aposentadoria aumentada.